Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com uma presença ilustre aqui, minha amiga, uma pessoa maravilhosa, uma excelente médica, doutora Sueli, que é fisiatra, trabalha na nossa clínica, na nossa equipe. E muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que isso é muita coisa que você tem para fazer e parar um pouquinho aqui para a gente conversar sobre um assunto extremamente interessante, que é a fisiatria, né, que é a sua área. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre o TMS, que é a estimulação magnética transcraniana. Obrigado. Eu que agradeço, Léo. Eu fico muito feliz e honrada de conversar com você. Muitos pacientes, quando a gente vem comigo, pós-AVC, por exemplo, eu falo, é interessante vocês acompanharem com o fisiatra. Aí eles me perguntam, o que é o fisiatra? Me ajuda a falar o que é a sua área, a sua especialização. Eu tenho muitos alunos aqui, ex-alunos que seguem. Passa um pouquinho da sua paixão para eles, quem sabe venham outros fisiatras aí também. É verdade. Bom, a fisiatria realmente não é uma especialidade que tem em todas as faculdades, né? Hoje a gente vê que em algumas faculdades do interior, né, tem a residência de fisiatria, mas predomina bastante em São Paulo, né? No interior, a gente tem Ribeirão, São José do Rio Preto, né? Barretos, alguns lugares bem importantes, né, do interior também. Mas a fisiatria é uma especialidade que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando começaram a ter os grandes sequelados das guerras. Então, os amputados, as pessoas que tiveram trauma craniano, que tiveram uma lesão medular, e aí que surgiu a especialidade da reabilitação. Legal. Só que foi se vendo com o tempo que a reabilitação não era só de pacientes com grandes sequelas, né? Foi visto que o paciente com uma dor crônica precisa de reabilitação também. Então, hoje o fisiatra, ele tem duas frentes importantes, né? E que ele aborda dentro da especialidade. A reabilitação de pessoas com deficiência física, né? Que envolve as crianças com paralisia cerebral, as pessoas com amputações, lesão medular, traumatismo craniano, o acidente vascular encefálico, e hoje a questão da dor crônica, né? Que temos bastante a questão da dor miofascial, da dor neuropática, nociceptiva. Então, essa reabilitação e fazer o paciente entender o que é a dor crônica, né? Que é muito difícil o paciente entender o que é uma dor crônica, né? Porque a dor crônica funciona como qualquer outra doença crônica, né? Por exemplo, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, não tem que tomar um remedinho para a pressão não subir, não ter pico hipertensivo, não ter pico glicêmico. A dor crônica também tem que ser entendida como uma doença crônica que precisa manter um tratamento e que muitas vezes precisa se manter uma medicação e uma orientação quanto ao seu estado físico, quanto à atividade física, como saber lidar com essa dor. Legal. Hoje o maior público seu seria o quê? A reabilitação ou o paciente com dor crônica? Hoje, em consultório, é mais dor crônica, né? Até porque hoje tem os centros de reabilitação que atendem os pacientes que a gente chama de grandes incapacitados, mas em consultório a maioria é dor crônica mesmo. É legal do fisiatra também que vocês não só mexem com medicamento, vocês fazem outros procedimentos também. Sim. Exemplos. Então, hoje o fisiatra, ele participa bastante da questão dos procedimentos que não são seriamente invasivos, mas se tornam invasivos também, como a aplicação de toxina botulínica para espasticidade, distonia, né? E também para alguns pontos miofaciais de dor, né? Nós fazemos também as infiltrações dos pontos miofaciais, né? Com anestésicos e corticoide. E também buscando dentro da reabilitação, hoje a gente aborda bastante a questão da neuromodulação, né? Com a estimulação magnética transcraniana, a estimulação com corrente contínua, a estimulação elétrica periférica. Então, a gente também hoje faz uma outra abordagem. Existem outros profissionais dentro da fisiatria que fazem alguns
procedimentos um pouco mais invasivos, como denervação, né? Mas são raros, né? A maioria fica mais nesses procedimentos que a gente conversou. A vida não é monótona para vocês, né? Vocês têm bastante coisa para fazer, né, Su? Não é tão monótona. Tem bastante coisa. Uma pergunta, já que você falou, vamos comentar um pouquinho sobre a estimulação magnética transcraniana. Tem até um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre o tremor e o uso da estimulação magnética transcraniana, principalmente o tremor essencial. Aí eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhes. O que é a estimulação magnética transcraniana? Como que funciona? Para que serve? Qual é o paciente que tem indicação? Vai lá, Tá me ajuda. certo. Então, a estimulação magnética transcraniana, na verdade, ela se baseia na estimulação ou inibição de algum ponto cerebral que é responsável por alguma função no nosso organismo, tá certo? Então, vamos pensar que a estimulação magnética transcraniana, numa metáfora, né, como um todo, nós temos o nosso cérebro, que é uma orquestra. Cada ponto do nosso cérebro é responsável por alguma função. Então, cada instrumento é responsável por algum som, tá certo? E quando você tem um instrumento que está desafinado, o que acontece? Você desorganiza aquela orquestra. Então, a estimulação magnética transcraniana entra como um maestro. Ele vai fazer com que aquele instrumento volte a ser afinado, que volte a ter um ritmo, que volte a ter um som adequado para que o funcionamento daquela orquestra seja equilibrada. Então, hoje a estimulação magnética funciona assim, né? Existem alguns pontos cerebrais que a gente tem que inibir, existem alguns pontos cerebrais que a gente precisa estimular, justamente para tratar aquele sintoma que o paciente tem, que incomoda, que atrapalha a vida dele, que deixa de ter uma qualidade de vida. E como você sabe que tem que estimular ou inativar aquela região? Tem algum estudo? Como que funciona? Então, tem alguns estudos, né? Que na verdade se faz, e até porque isso também vem da questão da regulação do aparelho, né? Quando a gente estimula, quando a gente inibe. Então, por exemplo, vamos pensar no acidente vascular encefálico, tá certo? Eu tenho um hemisfério cerebral lesado e eu tenho um hemisfério cerebral bom, né? Muitas vezes eu preciso estimular aquela área que teve uma lesão, né? Não só aquela área na lesão, mas como as células ao redor, eu tenho que estimular para melhorar o funcionamento daquela região. Então, eu faço um estímulo com uma frequência maior, de 5 a 10 Hz, para que eu consiga, então, estimular mais essa região. Mas o que acontece no AVC também? Muitas vezes, essa área lesionada, ela fica hipofuncionante e a área boa ela funciona demais. E ela acaba inibindo essa área, inibindo mais do que ela já está. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que inibir a área boa para que a área lesionada possa desenvolver. Então, depende do que a gente quer para a gente fazer tanto a estimulação quanto a inibição. Legal. E quais são as patologias que a gente pode usar a estimulação magnética transcraniana, Su? Então, hoje se usa bastante na área da psiquiatria, Legal, né? isso eu não sabia. Hoje nas meta-análises, né, o nível A de evidência é na depressão, é na ansiedade, tá certo? Mas se tem usado bastante para reabilitação do AVC, para o Parkinson, para a dor crônica, principalmente a fibromialgia, tá certo? Para o tremor essencial, para as pernas inquietas, para o Parkinson, né? No Parkinson, qual que sintoma que ajudaria? Sintoma de tremor, a bradicinesia, qual que seria o principal? Na verdade, a gente pode ajudar nos dois sentidos, nos dois sentidos. Legal. E qual que você vê a melhor resposta, para a bradicinesia ou o tremor? Olha, na verdade, a gente assim, hoje tem vários estudos, né? A gente não consegue ainda falar assim qual que melhora mais, qual que melhora menos. Dá uma melhora meio global, assim, até porque os hubs cerebrais, né, eles acabam
melhorando um pouco de tudo, né? Legal. E como que funciona? São sessões? É uma vez só? Como que funciona? Então, por exemplo, eu vou te encaminhar um paciente com Parkinson. Como que ele vai fazer o tratamento? Ah, então, isso é uma coisa muito importante, Léo, porque assim, hoje, como a neuromodulação é uma coisa nova, né? Em todo caso que chega para a gente se baseia muito nos artigos científicos, né? E existe uma variedade de artigos científicos, né, com os protocolos, e existe definição de quanto aos parâmetros, quanto aos números de sessões, né? Normalmente o Parkinson são em torno de 10 sessões, mas hoje o que se tem feito muito, não só essas, porque assim, existe um tratamento mais intensivo inicial, né, que, por exemplo, seriam 10 sessões seguidas, descansa sábado e domingo. E a gente pode fazer uma manutenção. Isso depende muito da evolução, mas hoje tem se feito bastante a manutenção após esse tratamento mais intensivo. Então, não existe, assim, um número certo, vai dependendo muito da evolução, mas esse número inicial pode variar também, mas é em torno de 10 sessões. Legal. Tivemos um caso muito interessante que é de um paciente com tontura, né? Que ele tinha uma tontura perceptual persistente. Já tinha investigado, feito um monte de tratamento, reabilitação. Fora que ele tinha muitos comemorativos clínicos, né? Ele tinha uma insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, infelizmente. E a Su que salvou ele, né? Pedi orientação, conversei com a Su e ele foi para a estimulação magnética transcraniana. Como que funciona no caso da tontura? Inclusive, se eu não me engano, tem um colega em São Paulo que fez no Alok, que é o DJ, tá? Que ele também tinha esse quadro de tontura perceptual e eu acho que teve uma resposta muito boa com a estimulação magnética transcraniana. Como que funciona na tontura, Su? Então, na tontura, a gente pode estimular também, numa sessão, 2 pontos cerebrais, ou mais até, né? Para que a gente possa focar isso. E a gente viu que nesse paciente, além da questão da tontura, ele tinha um déficit de equilíbrio. Sim. Então, nós focamos no ponto para melhorar a questão da tontura, né? Pegando a parte auditiva, né? E nós pegamos também a parte do cerebelo, e que acabou ajudando como um todo. Ele agradeceu muito, ele saiu super satisfeito. A gente ficou feliz também. Ele ficou muito satisfeito mesmo, porque já tinha feito vários tratamentos e não tinha solução. Até um dia ele chegou e falou, desse jeito não dá nem para viver. Aí eu falei, calma, vamos conversar com quem vai nos ajudar. E a Su realmente nos ajudou. Legal. E que outros casos? Para depressão não sabia, Su, bacana. Então, para depressão hoje é a melhor evidência. Legal. É a melhor evidência, Léo. Da TMS para depressão. Para depressão. Melhor do que outros. Melhor do que outros tratamentos. Interessante. Mas associado com medicamento e psicoterapia. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque o objetivo do TMS, na verdade, na depressão, não é tirar a medicação. É fazer um tratamento adjuvante mesmo, né? Porque também existem pacientes que são muito refratários ao tratamento medicamentoso. Então, assim, o TMS entra junto, mas não com o objetivo de tirar as medicações. Entendi, legal. E para ansiedade também, seria a mesma ideia? Também, o mesmo caminho. Pergunta, TMS dói, machuca, ele... Não sei, como que ele funciona? O que é a estimulação magnética? Parece que está estimulando o cérebro, se na hora que você fala, é alguma coisa invasiva, como que funciona? O Léo, todo mundo confunde com eletroconvulsoterapia, né? Então todo mundo vem aqui, vai dar um choque muito forte na minha cabeça? Não, na verdade, o TMS utiliza uma bobina, né? É um tratamento não invasivo, que a gente coloca a bobina bem próximo à região cerebral que a gente quer estimular ou inibir, né? E ele é indolor. Muitas vezes o paciente sente como se fossem umas batidinhas na cabeça, né? Assim. E muitas vezes, como pode estimular um pouquinho a musculatura aqui da temporal, um pouquinho cervical, ele pode sentir um pouquinho de desconforto no mas normalmente é passageiro, não precisa nem tomar analgésico, é muito tranquilo.
Então não fura a cabeça, não vai dar choque. Não vai dar choque. E quando a gente fala em magnetismo, lembra de ressonância, não faz barulho também, igual da Não, ressonância. esse não faz barulho igual ressonância e não precisa ficar com medo que não vai ficar em lugar fechado. Boa. E quanto tempo dura uma sessão, Su? Isso varia bastante, Léo. Por quê? Porque nós temos 2 métodos, né? Que é a estimulação repetitiva e o Theta Burst. O Theta Burst, você consegue fazer uma estimulação mais rápida, numa frequência mais rápida, isso diminui o tempo. Então, muitas vezes, pode ser de 3 minutos a 30 minutos, depende muito da técnica indicada para cada paciente. E a partir de que sessão que eu vejo algum benefício? Ou é imediata, já acabou? Então, a partir da 5ª, 6ª sessão, a gente já começa a ter uma noção de como está a evolução do paciente. Aí, se ele, na 5ª sessão, se ele teve benefício, aí continua. Se não teve benefício, vale a pena continuar? Não, vale a pena ainda continuar e fechar as sessões do protocolo. Tá. Uma pergunta importante, Su. Tem no SUS? Então, no SUS, infelizmente não tem, né? E hoje o convênio também não cobre. Nada, né? nada, para doença nenhuma. Para doença nenhuma, por enquanto não. Infelizmente, né? Porque é algo interessante, né? Uma terapia bacana. Então, não sei, eu acho que minhas dúvidas foram sanadas. Su. Não sei se você tem alguma outra questão, algum posicionamento para falar sobre TMS, alguma terapia, algo que está vindo no futuro. Não sei se quiser deixar algum recado também. Tá. Bom, o que eu acho bastante importante é também falar que, com o foco na reabilitação, é muito importante o paciente fazer o TMS e ter um programa de reabilitação de apoio, né? Não é só questão do TMS, diferente da psiquiatria, né? Que o TMS somente ele já ajudaria. Então, pensar que para a gente fazer uma aplicação de uma estimulação magnética transcraniana, a gente precisa de uma equipe mesmo, né? Não é simplesmente uma pessoa isolada trabalhando com aquele paciente. Então, ter uma equipe multidisciplinar junto, né, é muito importante, não só como um tratamento isolado de uma pessoa, né? Acho que isso é dor crônica, né? Eu trato bastante paciente com esclerose múltipla. Eu não consigo tratar sozinho. Eu preciso do educador, do nutricionista, do Exatamente. PO, da Sueli, muitas vezes. E mesmo esse paciente que eu comentei da tontura, você falou que ele tinha um desequilíbrio. Ele melhorou com o TMS, ele começou a fazer, acho que fisioterapia ou uma academia também, que melhorou ainda mais o quadro clínico. Foi. E a gente enfatizou isso para ele durante a terapia, né? Que seria importante, que não seria só a questão da gente fazer a estimulação, né? Su, muito obrigado. Obrigada, Léo. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Legal. Obrigado por ter aceitado. Desculpa ter tirado os atendimentos. Os pacientes devem ter ficado bravos com a Sueli, é maravilhosa. E eles ficam super felizes quando você está junto. Obrigado mesmo. Obrigada, Léo. Eu que agradeço. Eu vou te encher o saco de novo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o TMS ou sobre a fisiatria, escrevam, façam aqui que eu terei o maior prazer de perguntar para a Sueli. E espero vocês semana que vem. Sem falta, hein? Um abraço. Obrigada.